Olá pessoal, me chamo Rafael, esse aqui é o canal Sobrevivências na Amazônia, bem-vindos. Então pessoal, eu vou estar falando a respeito do semáforo da violência, beleza? Essa ferramenta muito interessante que os marines norte-americanos desenvolveram. Então vamos lá. Primeiramente você tem que saber que esse semáforo ele é dividido em cores. Cada cor representa um estágio de enfrentamento ou de falta de enfrentamento. Calma, eu vou explicar. Basicamente, cada cor é um estágio que você tem que aprender não apenas a cor, mas o que ela significa e aplicar ela no teu dia a dia. Por exemplo, a cor branca, que é a cor básica, a principal, a cor base, né? A cor branca, no semáforo da violência, representa um estado em que você está completamente indefeso. Por exemplo, quando você está dormindo ou quando você está em uma meditação transcendental, esse tipo de coisa. Nesse estado, o estado branco, se você for atacado, você vai ser destruído, você vai ser morto, tá? Então, o estado branco, ele normalmente acontece na vida de quem está dormindo, tá? Então, quando você estiver dormindo, você está em estado branco, ou seja, totalmente vulnerável. O estado seguinte é o estado verde, tá? Saindo do branco, vamos para o verde. O estado verde é o estado em que eu estou agora, nesse momento. Eu estou totalmente concentrado em uma tarefa. Por exemplo, se eu estiver escrevendo, se eu estiver no computador, se eu estiver no celular, a maioria das pessoas aqui no Brasil, e acho que no resto do mundo também, normalmente estão em estado verde, né, quando elas estão acordadas. As pessoas são muito distraídas. Por exemplo, as pessoas ficam dizendo que eu estava andando no meio da rua e do nada apareceu esse assaltante. Do nada não. Esse cara estava te observando, esse cara estava te estudando. Você não prestou atenção, porque você estava em estado verde, provavelmente. Ou seja, você devia estar concentrado em alguma tarefa, mexendo no celular, conversando com uma pessoa de maneira totalmente distraída, ou pensando na morte da bezerra, né? Quando o cara te viu, te olhou e disse, vou roubar esse cara. Entenderam? Esse é o estado verde. Tá? O estado em que você está totalmente concentrado numa tarefa. O estado seguinte, que é o estado desejável para todos, é o estado amarelo. O que é o estado amarelo? O estado amarelo é o estado em que você não está focado numa única tarefa, você está ligado no ambiente ao redor, em cada coisa que acontece no seu ambiente, e você está tranquilo, tá? Se você está ligado em tudo que acontece no seu ambiente ao redor, mas você está com medo, você não está em estado amarelo. Você está no estágio seguinte, que é o estágio laranja, tá? O estado laranja, ele ocorre quando você está olhando toda a, toda a região ao redor e você nota que tem um cara, por exemplo, um cara que está fora do lugar. Aquele cara, ele se veste de uma maneira totalmente diferente do resto da população. Aquele cara tá olhando assim de um jeito estranho para você. Entende esse tipo de coisa? Aí o que acontece? Você que estava prestando atenção em toda a área, começa a se concentrar naquele cara específico, naquele ponto específico. Lembrando que ao invés de ser um cara, pode ser um grupo de caras, né? Por exemplo, você está passando numa praça e tem um monte de cara conversando. Quando você está passando perto deles, ou quando você acabou de passar, eles param de conversar, e você percebe, já é estado laranja, tá? E esses caras são suspeitos, só para constar. Mas enfim, aí passando o estágio laranja, tem o estágio vermelho. O que é o estágio vermelho? Por exemplo, o assaltante, né, passa na moto e ele dá a volta e vem na tua direção aí. E ele já está com a mão puxando a arma de fogo dele. Esse estado em que você se encontra nessa situação é o estado vermelho. É o estágio anterior ao estágio de preparação ao confronto que vai ocorrer. Tá? Se está ocorrendo uma preparação para um confronto, já é estado vermelho. Por exemplo, certa vez eu estava
num projeto evangelístico da minha igreja, numa praça. E o que aconteceu foi que um bando de maconheiros expulsaram algumas garotas, né? E eu fiquei encarando os caras ficaram me encarando, né? A gente ficou mais de um minuto se entreolhando. E claramente isso aí era o estado vermelho. Porque aquele que pisasse em falso um tantinho assim, ia desencadear uma confusão assim que poderia acabar ou no hospital ou no cemitério. Mas felizmente não aconteceu nada, né? Felizmente. Então esse é o estado vermelho, né? Em que ocorre a preparação para um confronto. E o estágio seguinte, que é o último, é o estágio preto, que é o estágio do confronto em si. É quando você está enfrentando o agressor, o oponente, o inimigo, tá? Esse enfrentamento pode ser com as mãos vazias, pode ser com uma lâmina, pode ser com um bastão, pode ser com uma arma de fogo, não importa. O fato é que o estágio preto é o estágio do enfrentamento, da agressão, beleza? Então, pessoal, esse é o semáforo da violência, tá? Eu pratico o semáforo da violência há muitos anos já. Eu recomendo essa ferramenta para todos aqueles que estão interessados em se protegerem, tá certo? Esse tipo de ferramenta é muito útil na nossa defesa pessoal, na defesa pessoal daqueles que amamos, beleza? Então é isso, tá? Se você gostou, curte, compartilha essas informações nas suas redes sociais, me ajuda aí, tá bom? Comenta qualquer coisa aqui embaixo que você aumenta o engajamento desse vídeo, fazendo com que essas informações cheguem para mais pessoas aqui dentro da plataforma, beleza? E é isso, tá bom? Me despeço de vocês e até a próxima. Tchau!